A sua vida. O tema de hoje chama-se aí Jesus Cristo, a expressão do amor de Deus. Repitam comigo: Jesus Cristo, a expressão do amor de Deus. Oh, que maravilhas! É isso que Ele é. Jesus Cristo é a expressão do amor de Deus. Abra comigo sua Bíblia em João capítulo 14, por favor. Versículo 6 em diante, e vamos ver o que está escrito aqui na palavra de Deus. João nos diz aqui algo sobre essa afirmação que é o tema dessa noite, para nos abençoar, para abençoar você, abençoar sua vida e sua família. Disse bem assim aqui em João 14, 6, disse Jesus: eu sou o que, irmãos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Diga aleluia. Filipe então disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com você todo este tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê quem? Vê o Pai. Então, por que você me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai. Quem permanece em mim realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creia pelo menos por causa das obras que vocês viram eu realizar. Amém, queridos? Então, nós não temos dúvidas, irmãos, eu sei disso, nós não temos dúvidas de que nós todos cremos, sem dúvida nenhuma, de que Jesus Cristo é a perfeita expressão do amor de Deus. Repitam comigo: Jesus Cristo é a perfeita expressão do amor de Deus. Tanto no ponto de vista daquilo que Ele fez, como Ele disse, creia pelo menos por causa de quê? Por causa das obras que eu faço. Creia pelo menos por causa das palavras que eu digo. Creia pelo menos por causa daquilo que eu sou. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então creia. E ele então estava estimulando a Filipe para crer. E nós devemos também ter essa certeza em nosso coração. Não só no ponto de vista por aquilo que ele fez, mas também por Deus ter enviado ele. Porque diz a Bíblia em João 3,16 que Deus fez o quê? Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, irmãos? Mas tenha vida eterna. Então, no ponto de vista de Deus, nós podemos também olhar que Deus, Ele olhou para Jesus e enviou Jesus como fruto do seu amor, demonstração do seu amor pela humanidade. Amém? Então nós temos hoje que aprender algumas coisas relacionadas ao caráter de Deus revelado, expresso através da vida de quem? De Jesus. Eu quero que você saia daqui hoje 100% convencido de que Jesus é a expressão do amor de Deus. E todo esse amor de Deus não foi pelos animais, não foi pelos rios, pelos oceanos, não foi pelos peixes, nem pelas plantas. Foi por mim e por você. Foi pelo ser humano. Foi totalmente pelo ser humano. Jesus foi enviado 100% por causa do ser humano. Agora, infelizmente, muitos ainda não compreendem a magnitude, a grandeza desse amor. Mas diga comigo, diga assim, diga: hoje os meus olhos serão mais abertos ainda. Amém?
Então nós vamos falar 3 coisas relacionadas ao caráter e à vontade de Deus, que isso revela, expressa categoricamente que Jesus é a expressão do amor de Deus. Primeiro, eu quero que você entenda que Jesus Cristo demonstrou alta predisposição em curar, libertar e atender às necessidades das pessoas. Jesus, ele não se resignava para atender as pessoas. Jesus, ele não se colocava em uma condição indisposta para abençoar as pessoas. Ele sempre estava pronto, quer fosse para curar, quer fosse para libertar ou para atender qualquer outra necessidade. Ele sempre estava pronto, não importando onde as pessoas estivessem, nem mesmo qualquer que fosse a condição delas. Se alguém acionasse ele, ele estava o quê? Pronto. É assim ainda hoje? É assim? Jesus está sempre pronto para nos atender, irmãos, sim ou não? Sim. Ele está sempre pronto para nos curar. Ele está sempre pronto para nos libertar. Cura está disponível para você ainda hoje. Milagre está disponível para você ainda hoje. Libertação está disponível para você ainda hoje. Suprir as suas necessidades estão disponíveis para você ainda hoje, do mesmo jeito. Mas quando a gente vai olhar na Bíblia como Jesus se colocava diante das pessoas, você tem que olhar isso do ponto de vista de Deus, dizendo assim: rapaz, Deus é assim. Vamos ver Mateus capítulo 4. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. A gente vai ler alguns textos em Mateus capítulo 4. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 4, versículo 23. Quem já encontrou, diga amém. Diz bem assim, Mateus 4, 23 e 24, bem assim, olha. Diz: Jesus viajou por toda a região de que, irmãos? Da Galileia. Olhe para cá, e não era fácil. Não era viagem de avião, não era viagem de navio, não era viagem de carro motorizado, não era de moto, nem de chinerai, nem de motoboy, nem de bicicleta. Era de quê? A pé. Em alguns momentos de barco, mas em sua maioria era a pé. Como diz Antônio, de a pé. Era assim que ele andava, era assim que ele fazia, lugar após lugar, vila após vila, vilarejo após vilarejo, subindo montanha, descendo vales, sempre para ir de encontro à necessidade de alguém que estava clamando por ele. E ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aí diz a Bíblia, ele fazia isso, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino, e fazendo o que, irmãos? E curando as pessoas de todo tipo de doenças. Olha o que diz: curando as pessoas de todo tipo de doença, daquilo que eles sabiam naquela época, da ciência da época, e até mesmo daquilo que a ciência da época nem sabia, nem tinha conhecimento, mas Jesus curava as pessoas de todas as doenças. E diz mais, versículo 24: as notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhes trazer todos os que estavam, que, irmãos? Enfermos, qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônios, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos. O que fazia Jesus, irmãos? Curava. Diga aleluia, diga Jesus curava. Irmãos, e você olha o que ele, como ele aqui, como a Bíblia aqui está relacionando doença após doença, tipos de situações diferentes. Diz bem assim, olha, qualquer que fosse a enfermidade ou dor, irmãos. Sabe pessoas quando estão com dor, irmãos, como elas ficam impacientes?
A pessoa, quando está com dor, fica irritado, não é assim? Só quer estar no seu cantinho quieto, não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, porque a dor é insuportável. E as pessoas, quando estavam mesmo nessa dor, e se alguém levasse essa pessoa com essa dor até Jesus, Ele as curava. Ele as curava, quer fosse enfermidade, quer fosse um problema até mesmo de convulsão, uma epilepsia. Já explicamos isso aqui em outras situações. Há problemas relacionados à epilepsia, que é uma questão neurológica, e há problemas ligados à epilepsia, que é uma questão demoníaca. E há situações em que Jesus curava pessoas que estavam com epilepsia, tendo convulsão, porque se tratava de uma questão neurológica. E há outros casos em que pessoas também com convulsão, ele apenas expulsava o demônio e a pessoa ficava como? Livre, sarado, mostrando os dois lados do problema ligado à convulsão, a uma convulsão por uma questão de epilepsia, porque nem toda convulsão é associada à epilepsia, pode ser até mesmo por uma questão de uma febre muito alta, por uma outra razão, ou até mesmo uma, como é que chama? Glicemia, quando baixa muito, também o açúcar, não é? Pode ter também uma convulsão. Então há várias razões, mas seja qual for o problema, quando essas pessoas chegavam até Jesus, encontravam nele o que, irmãos? Cura. Ele curava. Diga comigo, Jesus ainda hoje está curando. E diz aqui, quer tivessem possuídos por demônios, quer sofressem de convulsões ou fossem paralíticos, ele as curava. Irmãos, uma cura de um paralítico é algo muito marcante, irmãos. Porque sabe o que é uma pessoa viver se arrastando? E naquela época não tinha os recursos que se tem hoje. Naquela época não tinha cadeira de rodas. Naquela época o paralítico não tinha nada de acessibilidade naquela época. O paralítico era de fato escanteado na sociedade. Mas Jesus, sempre que se deparava com um paralítico e encontrava nele fé, ou alguém que tivesse autoridade sobre ele, levasse-o até Jesus, ele curava. E isso era demonstrando o amor de quem? O amor de Deus pelo ser humano. Em nenhuma cura Jesus impunha condição para dizer bem assim: se você me adorar eu te curarei, se você se converter eu te curarei. Não, em nenhuma cura Jesus colocava em condição. A única condição que ele colocava era a condição de fé. Se creres, tudo é possível aquele que crê. Porque cura, libertação, restauração, provisão revela a bondade e o caráter de Deus. Diga, Deus é bom. Às vezes tem gente que fala bem assim: eu conheço alguém que estava doente e essa pessoa andou por aí pedindo muita reza, muita coisa. Essa pessoa acabou morrendo. E aí morreu por quê? Já vi dizer assim: essa pessoa morreu porque na verdade ela pedia oração na igreja evangélica, mas também ela ia para tudo quanto era lugar, pedia ajuda e oração, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não curou essa pessoa, porque senão ela ia agradecer até na macumba. Quem disse que Deus não curou por isso? Deus não curou, não foi porque Deus fez exceção dessa pessoa. A cura estava para ela disponível. Agora, por alguma razão, essa pessoa não chegou ao seu ponto de fé para receber o seu milagre. Mas não foi Deus que não a curou, porque se a curasse, ela iria fazer o quê? Agradecer a Deus em outro lugar. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram? Apenas um. E os outros 9 voltaram. Então, ele amaldiçoou para que voltasse a lepra? Não, continuaram como, irmãos? Curados. Por quê? Porque Ele é bom. Esse é o caráter de Deus. Ele é um Deus que é bom. Ele não impõe condição para você receber a cura, a não ser de você crer. Amém? Mateus capítulo 8. Olha o que está escrito aqui, Mateus 8, de 1 a 3. Quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram,
um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar o quê? Limpo. Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta dele? Se você me seguir, te curarei. Foi isso? Se você me obedecer, te curarei. Foi isso? Não. Qual foi a resposta dele? Ele disse o quê? Quero. Diga comigo, cura. Mais uma vez, cura é a vontade de Deus. Mas você sabia que tem crentes que insistem ainda assim, com o ensinamento errado? Aí quando ele está com alguma dor, com alguma doença, alguma enfermidade, dizem assim: se Deus quiser eu vou ficar curado. Quem já ouviu isso? Não é? E tem gente que a gente ora aqui na frente e põe as mãos, diz: creia, receba a cura, o milagre. Você crê? É verdade, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Você recebeu o seu milagre? Se Deus quiser, se Deus quiser. Ou seja, está afirmando uma dúvida. Se Deus quiser. Quando disse assim Jesus, quero, Jesus estava expressando o caráter de quem? De Deus. Deus quer. Fale comigo, cura divina é a vontade de Deus. Amém? Então não é se Deus quiser, Deus quer. Deus quer. E Jesus, Ele mostrou tanto que queria. Ele mostrou tanto que queria, que Ele tocou no leproso. Ele tocou no leproso. Então ao tocar no leproso, diz bem assim: Senhor, se quiser, pode ficar limpo. Jesus então fez o que, irmãos? Estendeu a mão e tocou nele e disse: quero. Respondeu: seja curado e fique limpo. E no mesmo instante o homem foi curado da lepra. Jesus estendeu a mão e disse: quero. Fique limpo agora. Cura para você é agora. Cura para você é hoje. Cura para você é hoje. Você recebe cura pela fé hoje. Você fala: Deus quer, eu também quero. Então eu recebo a minha cura. Eu sou curado. Não importa o problema. Porque às vezes nós ficamos assim, acostumando com algumas coisas. Porque eu tenho pressão alta. Porque eu sou diabético. Porque eu sou hipertenso. Porque eu sou isso. Porque eu já faço o meu tratamento. Porque eu já tenho isso. Porque já é de família. Porque eu já tenho esse problema. E a gente já começa a usar essa doença ou a enfermidade como parte da nossa vida. Mas doença e enfermidade não nos pertence. Amém? Então a sua confissão é: não, eu não quero, não faz parte da minha vida. Mas você sente algum problema? Eu ainda sinto, mas contudo eu creio na minha cura. Eu sou curado. Eu não vou viver abaixo de medicamento para diabetes, abaixo de medicamento da pressão, para colesterol, para coração, para nenhuma outra área. Eu creio no poder da cura. Eu vou tomar até que se manifeste. Eu vou tomar até que se manifeste. Ou até que Deus me dê uma palavra rema, dizendo assim: para hoje. E você para. Eu tive um problema no nervo ciático. E os irmãos lembram aqui na igreja, quem lembra desse tempo, que eu entrava aqui na igreja me arrastando, com a perna, arrastando a perna. Muita dor. Eu fiz 96 sessões de fisioterapia na Unimed. Já estava amigo de todo mundo lá. Quando chegava era pastor Jairzinho para lá, para cá, era aquela festa. Já tinha bolinho de aniversário, já estava bem amigo já. Amigo de todo mundo já. Não é assim nesses lugares, né? Quando você começa a ir, não é? Muitas vezes. Mas aquela fisioterapia não mudava meu quadro. Botava gelinho, botava negocinho quente, botava choquinho, aquele negocinho para lá, para cá. E eu do mesmo jeito. Aí um dia eu estava aqui na igreja, eu disse bem assim: quer saber de uma coisa? Eu vou dar um basta nisso hoje.
Hoje eu vou dar um basta a isso na minha vida. Eu não vou ficar refém de fisioterapia em nome de Jesus. Veio uma palavra no meu coração para que eu pudesse andar em saúde. E nunca mais eu voltei na Unimed ver minhas amiguinhas, meus amiguinhos lá. E graças a Deus, nunca mais eu tive problema com nervo ciático. Nunca mais eu tive dor. Nunca mais eu tive incômodo. Por quê? Porque chega uma hora que você tem que se apropriar daquilo que lhe pertence pelo poder da palavra de Deus. Porque é a vontade de Deus. Diga comigo, cura divina é a vontade de Deus. Então Jesus disse, eu quero. Jesus falou, eu quero. Tirou o bloqueio na mente daquele leproso. Falou, tudo bem, se ele quer, Deus quer. Amém? Se ele quer, Deus quer. Diga comigo, Jesus quer, Deus também quer. Olha no versículo 5 agora. Versículo 5 de Mateus também. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou, Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Dores terríveis. O que disse Jesus? Eu vou até lá curá-lo. Olha a predisposição de quem? De Jesus. Eu vou até lá curá-lo, porque Jesus, eu acredito, irmãos, que Jesus era tomado por uma santa indignação quando ele via as pessoas doentes e as pessoas enfermos, porque ele sabia que era obra de Satanás aprisionando as pessoas. E você precisa ter esse mesmo entendimento, que doença e enfermidade não é Deus lhe castigando, que doença e enfermidade não é Deus lhe condenando, que doença e enfermidade é obra do diabo. E Jesus fica indignado quando ele vê o ser humano feito à imagem e à semelhança do Pai de Deus, sofrendo com doença e enfermidade, mas ele nada pode fazer até que alguém o acione em fé. Quando aciona em fé, o poder dele entra em ação. E ele falou, eu vou. Irmãos, eu creio que esse eu vou de Jesus foi um eu vou tão inspirador, que aquele homem disse o que? Não, Senhor, não é preciso o Senhor ir lá, não é preciso nem, basta apenas uma palavra e o meu criado vai ficar sarado. E ele falou, nossa, eu nunca vi nem em Israel tanta fé. E naquele mesmo instante, aquele rapaz foi curado, a dor cessou, e ele ainda nem sabia, na casa dele, quando a dor cessou, quem tinha causado aquilo. Ele só soube quando o centurião volta, o encontra, narra para ele a história, e ele diz, é verdade, tem muito tempo já, nesse determinado momento aconteceu isso, nesse mesmo instante eu fui exatamente recuperado e restaurado. Diga comigo, essa é a vontade de Deus. Fala para o seu irmão, diga, você não deve aceitar nenhuma dor, nenhuma enfermidade, nenhuma doença. Versículo 14. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava como, irmãos? De cama, com febre. Olha, e Pedro não fez nada, não foi? Pedro já havia curado os enfermos, Pedro já havia expulsado os demônios, Pedro já havia feito algumas coisas debaixo da orientação de Jesus. Tá a sogra de Pedro lá meia derrubada com febre. Talvez Pedro em transformação ainda já, né? Já orando, tua hora chegou, velho, tu agora vai. Agora tu vai, tua hora chegou, né? A sogra ali, a sogra dele lá com febre. Mas irmãos, quando Jesus chega, nem sequer uma febre passa desapercebido por Jesus. Nenhuma febre ele desconsidera como algo que seja necessário fé e o poder de Deus para entrar em ação. Porque isso mostra que Jesus, como eu disse, tinha uma indignação santa
quando ele via alguém doente ou enfermo. E ele então olha para aquela mulher, entra na casa, quando ele estava de cama com febre. Versículo 15, Jesus entrou e fez o quê? Tocou em sua mão, e a febre, o que, irmãos? E a febre a deixou. Então ela se levantou e passou o quê? A servi-lo. Diga glória a Deus. E dizem que foi por causa disso que Pedro negou a Jesus. Porque ele curou sua sogra. Ah, meu pai. Não foi não, irmãos, é só brincadeira. Mas diga comigo, diga assim, diga: febre não é a vontade de Deus para a minha vida. Mas é interessante que tem pessoas que às vezes desconsideram essas coisas e dizem assim: não, o remédio resolve. Não, não precisa orar não. Não precisa não, isso aqui o remédio resolve. Aí tem gente que diz assim: olha, tome a Neosaldina, um remédio, tome um Tilenol. Agora se não passar a gente ora, né? Ou outros ainda fazem assim: então a gente ora e se não passar toma remédio. Duas ações, irmãos, que não pode ser assim. Primeiro, tem que ser vencer em oração. Amém? Você vai avançando em oração. A não ser pastor, toma remédio? Sim, tomo remédio. Eu tomo remédio. Às vezes a dor está em um ponto insuportável, que está até me incomodando de exercer a minha fé. Então eu tomo remédio para aliviar a dor, mas não apoio a minha cura na expectativa daquilo que o remédio pode fazer. Eu continuo combatendo em fé e declarando: eu não vou tomar mais, eu não vou continuar tomando, eu não vou persistir tomando, porque eu creio no poder da palavra de Deus. Então diga comigo: cura revela a vontade de Deus. Agora, versículo 14 a 17, que a gente acabou de ler, você observe como fecha do versículo 17, ele diz assim, no 14, chegou à casa de Pedro, curou. 16, ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente, o que, irmãos? Possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías: ele levou sobre si as nossas enfermidades e removeu as nossas doenças. Diga comigo: Jesus já curou todas as dores e enfermidades. Diga: eu não posso aceitar mais nenhuma. Amém? Então, irmãos, e Deus é exatamente assim. Então o que Jesus fazia em termos de curar e libertar as pessoas era expressando Deus, o caráter de Deus, a vontade e o amor de quem? De Deus. Alguém aqui tem alguma dúvida de que é a vontade de Deus curar? Não, diga comigo: cura divina é a vontade de Deus. Segundo, Jesus Cristo se importava não só em curar, libertar e atender às necessidades das pessoas, como eu expus aqui, mas ele também ministrava as emoções delas, promovendo alívio, aliviando das cargas emocionais. Ele trazia refrigério mental e ainda acolhia as pessoas de uma forma amorosa e o quê? E paciente. Jesus, ele não estava focado só em realizar milagres, em curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar as pessoas, mas ele também estava focado em aliviar as cargas emocionais das pessoas. E hoje, irmãos, não é diferente. As pessoas hoje sofrem de estresse, de pressão, de desgaste emocional de todo tipo que você possa imaginar. E Jesus, ele sempre acolhia todos de uma maneira muito paciente. Quer seja, podia ser apenas uma pessoa ou uma multidão de 5.000, ele lidava com todos de uma maneira muito paciente e muito amorosa. Sim ou não? Sim. Jesus, ele não ficava estressado com a multidão.
ele não ficava irritado com a multidão. Esse povo está me irritando, me tendo a paciência, eu não consigo descansar, eu não consigo fazer outra coisa, toda hora a gente pedindo, batendo na minha porta, quero milagre, quero cura. Esse povo só pede milagre, bênção, milagre, bênção. Eu quero agora, não quero fazer milagre hoje, não. Era assim? Não, ele acolhia, tratava. Em certo momento, a multidão estava seguindo Jesus e não tinha os alimentos. E os discípulos disseram: mestre, não tem alimento, vamos liberar esse povo para que eles possam ir embora, vamos despedi-los. E ele fala: não, senta, acomoda esse povo, deixa esse povo sentado, porque eu vou prover para eles. E Jesus então ele ora e há a multiplicação dos pães e dos peixes, e ninguém sai da sua presença sem receber graça, sem receber milagre. Aonde Jesus está, irmãos, tem milagre. Aonde Jesus está, tem refrigério. Aonde Jesus está, tem paz. Aonde Ele está, tem conforto, tem alegria, tem refrigério para a sua alma. E eu creio que você hoje à noite está recebendo refrigério para a sua vida. Esse é um lugar de refrigério para você. Esse é um lugar de paz para você. Esse é um lugar de ser acolhido, ser amado. É aqui que você vai entender o que é o amor de Deus. Aleluia. E Jesus está pronto para realizar isso. Certa vez eram as crianças que levaram as crianças para que Jesus pudesse abençoar as crianças. E os discípulos começaram a afastar as crianças. Não incomode o mestre, tira as crianças daqui. Jesus olha para aquilo e fala: ei, não, deixe-os vir a mim, traga-os até mim. E Jesus então acolhe as crianças, e a Bíblia diz que Ele impôs as mãos, abençoando elas. E eu creio que Ele abençoou uma a uma, irmãos. Diga comigo: Jesus está pronto para acolher. Mateus 9 ainda. Versículo 35 e 36, diz: Jesus andava por todas as cidades, todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino, curando todo tipo de enfermidade e doença. E aí o que diz aqui o 36: quando viu as multidões, teve o que, irmãos? Teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Será que você está vivendo assim? Será que você está vivendo confuso? Será que você está vivendo tanto estresse na sua vida e não tem encontrado um descanso permanente para você? Será que você tem deitado e não consegue pegar no sono? Será que você acorda mais cansado do que o que você deitou? Será que os seus dias têm sido dias de estresse e mais estresse, tensão e mais tensão? Eu quero dizer para você que Jesus está aqui pronto para aliviar suas cargas. Ele disse ainda em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero dizer para você que alívio hoje para você aqui, alívio para você hoje, que toda essa pressão sobre a sua mente, essa pressão emocional que você está sobrecarregando você, hoje vai ser dissipada com o poder de Deus que está liberado nesse lugar. Você recebe? Diga: eu recebo. Diga: eu recebo. Diga: eu recebo. E Deus é exatamente assim. Eu estou mostrando aquilo que Jesus fazia e sempre mostrando que Deus é exatamente assim. Em Isaías capítulo 40, 29 diz que Ele faz o quê? Que Ele fortalece o cansado, que Ele renova as nossas forças. E Deus é assim. Deus, Ele nos acolhe. Deus é assim, Jesus é assim, e é isso que encontramos nele. Encontramos paz, encontramos refrigério e alívio das nossas cargas emocionais.
eu estou enfatizando isso porque eu acredito que hoje vai haver um romper na sua vida de toda a pressão emocional que está sobre você. Eu declaro em nome de Jesus que essas pressões vão cair por terra. Todo bloqueio emocional em você vai cair por terra e você vai sair desse lugar hoje livre, vai sair livre, vai sair bem, você vai dormir bem. Você não tem dormido bem, mas você vai dormir bem. Você vai ter uma noite maravilhosa. Você vai receber graça e refrigério. O Senhor coloca uma impressão em meu coração de alguém que está tendo sangramento contínuo. E o Senhor fala no meu coração que esse sangramento vai estancar hoje. E amanhã, a partir de amanhã, você não vai ter mais esse sangramento. Eu não sei o que é que está causando ou em que parte é, mas você tem tido um sangramento contínuo. E hoje, nesse momento, o Senhor está tocando você e está rompendo, está estancando esse sangramento em sua vida. Por quê? Porque o poder dele está aqui para você. O poder dele está aqui disponível para você. Diga comigo, eu recebo. Terceiro, Jesus Cristo também ministrou amor, Ele ministrou compaixão, Ele ministrou perdão e misericórdia, demonstrando que Deus se importa não só em aliviar as dores, em libertar, curar as doenças, as enfermidades, aliviar as cargas emocionais, as tensões, que Ele não se importa somente com isso, apesar de ser muito importante, mas Ele também quer salvar e restaurar. É a obra completa. Você receber a cura é parte da bênção. Ser liberto é parte da bênção. Receber alívio é parte da bênção. Receber a salvação é receber o pacote completo. É receber o bolo completo, com recheio, com calda. É receber aquele bolo bem bonito. Amém? E Jesus, Ele tem para você o presente da salvação. Eu sempre digo que Jesus Cristo, Ele é o maior presente de Deus para a humanidade. É salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Mateus capítulo 9, Jesus entrou na casa de Mateus, quando chamou Mateus para ser um dos seus discípulos, e ele estava lá em um banquete, comendo ali com pecadores. Os fariseus, ao ver o comportamento de Jesus, sentado, comendo com pecadores, censuraram Jesus, e disseram: como você senta com pecadores? E ele disse: eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Eu vim chamá-los. Talvez você pode estar pensando assim: mas eu já errei tanto na minha vida. Ainda tem chance? Tem chance. Deus é um Deus de recomeços, de história. Lembra daquela mulher em Mateus capítulo 8, pega em adultério, que os fariseus queriam apedrejá-la. E o que fez Jesus? Ele demonstrou perdão para ela. E ele disse para aquela mulher: vá e não peques mais. Ele disse para ela: tem perdão, mas tem salvação para você sair dessa vida de pecado. Irmãos, escute bem. Eu vou concluir com essa frase. Salvar o homem não é o plano, nunca foi o plano A de Deus. Porque Deus nunca planejou que o homem se perdesse. O homem se perdeu, Adão, porque entrou no caminho do pecado, cedeu à tentação. E por conta disso, Deus, de uma maneira amorosa, Ele providenciou o que então? A salvação. Então a salvação não é o plano A de Deus, porque Deus nunca planejou que o homem
se perdesse. Salvação é uma salvação, é como seria assim, é um escape, é a misericórdia de Deus para o homem. E salvação está disponível para você hoje. Restauração está disponível para você hoje. Jesus, ele se movia mostrando para as pessoas, revelando para elas o amor do Pai, o amor que cura, o amor que liberta, o amor que restaura, o amor que perdoa, o amor que traz refrigério, o amor que traz paz, um amor que acolhe, um amor que compreende. Mas ele também trouxe um amor inesgotável para dizer bem assim: eu estou aqui para salvar você. Quando ele foi para a cruz, foi para nos salvar. E a salvação está disponível para você.